Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a professora Solange Tomiyama e é uma honra tê-los aqui comigo para tratarmos de assuntos relacionados à Faculdade de Direito. Hoje nós vamos abordar o tema quando procurar um cursinho para preparar para o exame da ordem e se devo procurar um cursinho. O objetivo desse vídeo é dar algumas orientações e algumas tomadas de decisões para os alunos que inevitavelmente vão ter que submeter ao exame da ordem. Porque vocês bem sabem que a faculdade de Direito, ela não habilita você ao exercício da advocacia. Você conclui o curso e adquire o título de bacharel em Direito. Partindo daí, se aprovado em uma prova, que tem duas fases, que é chamada o exame da ordem, aí sim você é habilitado para o exercício da advocacia. Em outras palavras, só concluir a faculdade de Direito não te dá o direito de advogar. Então, todo mundo vai ter que passar por isso. Ah, mas professora, eu não quero advogar. Eu já disse em outros vídeos que até mesmo para você ter essa escolha, essa opção de escolha de não querer advogar, pelo menos você tem que ter uma carta na manga de ter a aprovação no exame da ordem. Aí sim você pode se dar o luxo de dizer, não quero advogar. Mas pelo menos a aprovação você tem, até porque você aproveita que você tá com a matéria fresca na cabeça, ok? E ao final eu conto para vocês um pouco da minha experiência quando eu cheguei nessa fase. Então, o que envolve o cursinho? Ora, o cursinho preparatório, ele já vem de acordo com o seu nome, já tem um material específico destinado à aprovação do exame da ordem. Então, quando eu procuro um cursinho? Quando eu não tenho material para estudar. Ou ainda, eu não tenho a disciplina, não consigo sentar e estudar sozinho. Eu preciso frequentar um lugar, eu preciso ter aquele ambiente, eu preciso ter aquela cobrança. Então, você já percebe que você precisa de algo diferenciado. Até porque os professores de cursinho, eles têm uma didática diferenciada da didática da faculdade. Porque a faculdade visa ampliar o seu conhecimento até para que você seja estimulado a pesquisar e se aprofundar mais no assunto. O professor de cursinho, ele visa direcionar e restringir o conhecimento estritamente ao que cai. Então, tem matéria que cai, então um material específico, ele já prepara o material para isso. Só que para isso tem um custo. Então, não sei se você tem a disponibilidade financeira para gastar, além do valor que você já gasta com a faculdade, com os livros que você gasta com a faculdade, ainda ter o dinheiro para gastar, para pagar por um cursinho. Isso você também tem que analisar. Porque o que eu fiz? Na minha época, eu só dispunha do dinheiro, meu rico dinheiro, de salário de estagiária. Então, eu não tinha disponibilidade financeira para pagar um cursinho. E como eu já disse em outros vídeos, né, eu fui desafiada por uma advogada, que era minha chefe, que ela profanou que eu não ia passar no exame da ordem de primeira, porque eu era burra. E eu prometi para mim mesma que eu ia provar para ela que ela estava errada. E aí o que eu fiz, desde o primeiro ano da faculdade, eu falei, eu preciso passar no exame da ordem para provar para essa mulher. Porque era exatamente no primeiro ano da faculdade que eu estava, que eu tinha sido desafiada. Ao decidir isso, no primeiro ano da faculdade, eu resolvi aproveitar o tempo que eu estava na faculdade para fazer o meu material de estudo, porque eu não ia ter dinheiro para pagar o cursinho, então eu já fazia o meu material com base na matéria que eu estava estudando, e aí eu fazia um conteúdo para que eu tivesse a fixação daquele conteúdo. Então, durante 4 anos e meio, eu estudei para o exame da ordem, já focada na faculdade para fazer o meu próprio material.
porque eu não ia ter dinheiro para pagar um cursinho. E junto com isso, eu já fazia as provas anteriores, até para eu ir me acostumando e ter a disciplina em relação ao exame da ordem, porque também uma prova com várias questões também é uma prova de resistência física. Na minha época, olha só como é antigo, né? Não havia esses livros com as principais provas, não tinha site que tinha as provas anteriores. Como é que a gente tinha que fazer? A gente tinha que ir na OAB e pedir as provas anteriores, então eu fazia. Então era assim que a gente fazia e assim que eu treinava e que eu estudava. E eu coloquei na minha cabeça, olha, eu vou fazer cursinho só se eu passar na segunda fase. Porque a segunda fase aí é um outro esquema, porque você precisa ter as dicas específicas das peças que geralmente caem, como é que eu tenho que raciocinar. Então eu tinha colocado na minha cabeça que faria dessa forma. E por cargas d'água, na minha época, as pessoas sempre indicavam, olha, fuja de direito civil porque são muitas peças. Você pode escolher entre tributário ou penal. Talvez trabalhista, mas assim, essas eram as únicas 4 matérias de segunda fase. E eu escolhi penal, porque falaram que era menos peça, que era mais fácil, só que eu nunca tinha feito estágio em uma delegacia ou um escritório que fizesse exclusivamente a área penal. Então eu sofri demais, mas valeu a pena, porque ao ser aprovada para a segunda fase, aí eu resolvi fazer o cursinho, na época só era presencial, e aí me ajudou bastante para eu então lograr êxito na minha segunda fase. O que a gente conclui com tudo isso? Antes de escolher o cursinho ou de ouvir alguém falar, faça uma autoanálise. Que fase da faculdade você está? No começo, no meio, no final? Já concluí o curso? A partir dessa autoanálise, você tem ou não material? Não, eu não tenho nenhum material porque eu levei a faculdade daquele jeito. Ou eu tenho material porque eu tô no começo, então eu já tô fazendo material. Ou eu já terminei a faculdade, muita coisa atualizou, eu preciso de material. Então primeiro você faz essa autoanálise. Para depois você analisar o custo e o tempo que você tem. Porque também não adianta nada você se matricular num cursinho, você não tem tempo para fazer esse cursinho. Só para dizer, me matriculei, eu estou garantida. Não. Você tem que analisar se você vai ter esse tempo ou não. Eu não tenho tempo para ir. Então pega esse material e estuda sozinho. Que é o que tem para hoje. Então, a partir dessa autoanálise, você vai traçar um parâmetro. Para o quê? Para você entender que se você ainda está na faculdade, você ainda tem tempo de economizar o dinheiro do cursinho da primeira fase. Você pode fazer o seu próprio material de estudar. E aí você aproveita tempo e dinheiro. Ora, você está na faculdade, está aprendendo, o negócio está fresco, já aproveita e faz o material. E uma dica a mais, peça ajuda para um amigo, faça um estudo em dupla, para que ele também trace o mesmo objetivo que você. E aí ele consiga te cobrar, te dar apoio, te estimular. Quando você tiver caído, quando você estiver desanimado, vamos lá! E aí um vai puxando o outro. Porque aí você consegue, pelo menos, a entender que você não tá sozinho nessa, ok? Porque no final, você vai ver que esse estudo a mais que você tá fazendo na faculdade, você vai ter uma utilidade no exercício da sua vida profissional, ok? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, compartilha com alguém que está em dúvida se vai ou não, procura um cursinho, se precisa de um cursinho. Às vezes não precisa. Às vezes você consegue economizar esse dinheiro do cursinho e gastar só na segunda fase como estímulo. Nossa, agora eu vou conseguir, ok? E se inscreva no canal, porque assim eu sei uma resposta direta, que são vídeos assim que você precisa de dicas, de dúvidas, de experiência, de história. E talvez eu possa te ajudar, porque o maior objetivo desse canal é ajudar você daí, com a ajuda que eu faço com carinho daqui, tá bom? Um grande beijo, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!